Boa noite. Hoje gostaria de falar com vocês sobre um tema muito importante, que é a prisão em flagrante delito. É uma medida cautelar que prescinde, ou seja, que dispensa a autorização judicial. Então, para aqueles que aí pretendem concursos, especialmente na carreira policial, ou mesmo aqueles que estão aí pretendem fazer o exame da ordem, seja primeira ou segunda fase, o tema é muito importante e cobrado na maioria dos concursos dessas áreas ou no exame da ordem, especialmente ali quem for fazer no penal, tá? Então, sei lá, hipoteticamente, caísse um pedido de liberdade provisória, o candidato importante saber como funciona a prisão em flagrante delito, ou mesmo um pedido de revogação de prisão preventiva de uma medida cautelar decretada após uma prisão em flagrante, tá? Então, muito importante vocês conhecerem o tema. Então, para ajudar, se puder, se inscreva no canal, curta, compartilhem, deixem aí comentários sobre alguma dúvida ou algum tema que vocês gostariam que eu falasse, tá ok? Então, vamos lá. A prisão em flagrante é uma modalidade de prisão cautelar que prescinde de ordem judicial. O que isso quer dizer? Que ela dispensa uma autorização judicial. Então, é a única a única prisão cautelar que não necessita de autorização judicial. Então, na prisão preventiva quanto na prisão temporária, exige-se a decisão judicial. Na hipótese da prisão em flagrante delito, não. A autoridade policial, o delegado, poderá, então, decretar essa medida cautelar, lavrando-se o auto de prisão em flagrante delito, tá? Então, a palavra flagrante deriva do latim e ela significa queimar, ardente, que está em chamas, brilhando, incandescente. Então, é ali quando o agente, de fato, depara com aquele fato delituoso, tá? Sob a perspectiva do processo penal, flagrante é o delito no momento de sua ocorrência. Leia-se, é a qualidade de algo que está acontecendo naquele instante. Então, ela possui natureza administrativa, pois não depende de autorização judicial para sua realização e só pode ser realizada nas hipóteses previstas em leis que tratam dos momentos em que se considera haver situação de flagrância. O artigo 301 do Código de Processo Penal, ele vai dizer: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, pessoal, como nós vemos aqui, não é apenas a autoridade policial e seus agentes, ou seja, as instituições policiais que podem prender alguém em flagrante delito. Não, qualquer pessoa do povo pode. Então, sei lá, se hipoteticamente você está transitando na rua e de repente depara com uma pessoa subtraindo um telefone de outra, tá? Furtando, cometendo um delito de furto. Se você tiver condições, sem colocar a sua vida ou integridade física em risco, você poderá então dar voz de prisão a essa pessoa, tá? E conduzi-lo até a delegacia de polícia para que seja lavrado o auto de prisão em flagrante. Então, pode-se dividir o flagrante em facultativo e obrigatório compulsório. O primeiro, materializado na possibilidade de qualquer cidadão efetuar a prisão em flagrante. O segundo, dirigido a funcionários públicos que exercem atribuições policiais e ainda assim durante o desempenho policial. Ou seja,
o flagrante na modalidade efetuado por qualquer pessoa do povo, ele é considerado facultativo. Por quê? Porque ninguém está obrigado a fazê-lo, tá? Então ninguém está obrigado a prender alguém em flagrante, beleza? Do contrário, não. Na hipótese dos agentes policiais, da autoridade policiais ou seus agentes, eles sim, eles têm a obrigação de efetuar essa prisão, tá? Então, se uma viatura policial está passando no local e encontra um homem agredindo a sua esposa ou qualquer outra pessoa, nessa hipótese, esses policiais, ao deparar com isso, estando em serviço e podendo fazê-lo, eles devem efetuar essa prisão em flagrante delito. É o que a gente chama de flagrante obrigatório ou compulsório, diferente daquele praticado por qualquer pessoa do povo. Beleza? Há situações em que o autor da infração penal não pode ser preso em flagrante delito. É o caso dos diplomatas que não se sujeitam à lei processual penal. Então, pessoal, por uma questão de tratados internacionais, os diplomatas eles não podem ser presos em flagrante delito, em nenhuma hipótese, tá? Aí você me pergunta, tá, mas e se um diplomata surtar e começar a cometer crimes? Nessa hipótese, óbvio, o flagrante ele vai se dividir em algumas etapas. Poderiam, então, ali algum agente policial apenas abordá-lo e tentar conter a sua agressividade, enfim. E depois isso seria comunicado à embaixada, tá? E o país de onde aquele diplomata, aquele embaixador é originário, é que ia tomar as devidas providências. Então, por outro lado, os magistrados, mais uma exceção, os magistrados, ou seja, os juízes, membros do Ministério Público e parlamentares federais e estaduais só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável, devendo, nesse caso, o fato ser comunicado imediatamente ao presidente do tribunal, ao procurador-geral de justiça ou da República, a depender do caso, tá? Ou à Casa Legislativa. Então, vamos lá. Se uma viatura, por acaso, estivesse na rua ou recebesse uma informação de que estaria ocorrendo um crime, tá? Quando os policiais chegassem ao local e tratasse-se de um juiz de direito, se ele estivesse cometendo um crime inafiançável, nesse caso, ele poderia ser preso em flagrante. Então, vamos lá que ele estivesse cometendo tráfico de substância entorpecente, tá? Crime inafiançável, crime hediondo e, portanto, inafiançável. Nesse caso, ele poderia, então, ser preso em flagrante delito. Ou, se ele estivesse cometendo ali, acabara de cometer um homicídio qualificado. Homicídio qualificado, crime hediondo, inafiançável. Nessa hipótese, esse magistrado, esse juiz, poderia, então, ser preso. Mas se eu estivesse cometendo, por exemplo, uma lesão corporal ou um furto, ele não seria preso. Obviamente, o fato seria comunicado, sim, são situações diferentes, não quer dizer que ele vai ficar impune, não. O fato seria comunicado, então os policiais que presenciaram poderiam ir até uma delegacia e informarem o fato, ó, o magistrado, o juiz, tal, fomos até a residência, ele estava agredindo uma outra pessoa, tá? Nessa hipótese, sim. Então, seria tomado as devidas providências, comunicando, no caso o magistrado, ao presidente do Tribunal de Justiça do fato, e ele sim ia tomar as devidas providências. A mesma situação ocorre com o deputado federal, senador da República, então deputado estadual, certo? Membros do Ministério Público que não podem ser presos em flagrante, exceto na hipótese de crime inafiançável, tá? Então ele só pode ser preso caso seja encontrado em flagrante delito de crime inafiançável.
imperfeito. Ocorrendo isso, os autos serão comunicados imediatamente ao presidente do tribunal, se tratasse de um magistrado, ao Procurador-Geral de Justiça, se tratasse de um promotor, ou ao Procurador-Geral da República, caso fosse um procurador da República, ou seja, um promotor federal, à Assembleia Legislativa, se fosse um deputado, ao Senado Federal, se fosse um senador, e à Câmara dos Deputados, tratando-se de um deputado federal. Modalidades de flagrante. Então, nós temos aqui o artigo 302, que vai disciplinar as modalidades de flagrante. Então, primeira modalidade, ela está no inciso 1 e 2. Considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Então, nos incisos 1 e 2 nós temos o flagrante próprio. No inciso 3 nós temos o flagrante impróprio, tá? E no 4 é o presumido. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então, aqui no 1 e 2 nós temos o flagrante próprio, tá? É aquela pessoa que está cometendo, então o agente policial chega ali e ele está agredindo a esposa. No inciso 2, acaba de cometê-la. Então, o policial chega ao local e o corpo está lá no chão e a pessoa ainda está com a arma na mão. Acabou de cometer um homicídio, tá? Esse é o flagrante próprio. Aqui no inciso 3 é o impróprio. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que se faça presumir ser autor da infração. O 4 é a hipótese de flagrante presumido, encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, tá? A gente vai estudar cada tópico desse. Nessa esteira, o flagrante pode ser dividido em flagrante próprio, que é o inciso 1 e 2. Flagrante próprio, perfeito, real, verdadeiro ou propriamente dito. Ocorre quando a prisão é efetuada no momento em que a infração está sendo cometida ou quando o agente acabou de cometê-la. Então, é o que a gente pode dizer, pego com a boca na botija. Certo, pessoal? Então, na hipótese de flagrante próprio, o agente está ali com a boca na botija, ele acabou de cometê-la, ainda está cometendo o delito, tá? Então, é flagrante próprio, propriamente dito, aquilo que mais se assemelha à expressão flagrante, ou seja, aquilo que arde, aquilo que está brilhando, aquilo que está visível. Então, é essa a ideia da prisão em flagrante. Já o flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante, é aquilo que a gente disse no inciso 3, ocorre quando o agente é preso em face de perseguição iniciada logo após a infração penal. Inexiste lapso temporal pré-definido para a configuração do flagrante. Pessoal, vocês já devem ter visto muito, principalmente na mídia, o cara cometeu um delito e ele deve aguardar 24 horas para se apresentar, e aí ele não mais poderá ser preso. Enfim, não existe esse prazo na lei, pessoal. Esse prazo de 24 horas que as pessoas falam, isso é algo trazido pela mídia, tá? Não existe esse prazo na legislação. Então, nessa modalidade flagrante impróprio, o que ocorre? Eu trouxe aqui um exemplo, assaltantes de banco, que são perseguidos por diversos dias pelos órgãos de segurança pública. É um exemplo. Então, alguém comete ali um assalto a banco, tá? Os policiais cercam aquele local,
eles estão com refém normalmente, eles saem então ali num veículo e os policiais, devido à questão dos reféns, eles não podem se aproximar até para que não haja um confronto e haja morte de reféns, de pessoas inocentes. Então, nesse caso, o que ocorre? Os policiais eles vão perseguir esses agentes, eles vão ficar monitorando e normalmente logo eles vão sair da cidade. Quando sai da cidade, então esses policiais estão no encalço, estão em perseguição. E essa perseguição, pessoal, ela pode durar vários dias. Não existe esse lapso temporal. Eu já vi hipótese de durar 30 dias e depois de 30 dias a polícia consegue então cercar esse bando e aqueles que se renderam foram presos. Óbvio que muitos estavam armados, o que poderia nessa hipótese também serem presos pela porte ilegal de arma de fogo, mas eles serão presos em flagrante delito tanto pela porte dessas armas de fogo, se por acaso tiverem, ou mesmo que não estejam portando arma, nada que seja ali considerado delituoso, só pelo roubo e por terem sido perseguidos, então na modalidade flagrante impróprio, eles serão presos em flagrante delito. Então, passou-se 10, 20, 30 dias e mesmo assim eles continuam em flagrante delito, certo? Então, não existe esse prazo que normalmente a gente vê aí na imprensa, na mídia, tá? Então, não existe esse prazo aí, atento a isso. Que uma banca de concurso, alguma coisa, pode tentar induzir vocês sobre esse hipotético prazo aí. Então, nós precisamos agora identificar o que seria essa perseguição, como que se dá essa perseguição. Para identificar a perseguição, podemos nos valer do disposto no artigo 290, parágrafo 1º do CPP. Dessa forma, concluímos que perseguição é o que está no artigo 290, tá? Quando o responsável pela prisão, tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista, certo? Então, a hipótese que eu trouxe vocês dos assaltantes a banco, dos criminosos ali que cometeram um roubo qualificado, tá? Os policiais inicialmente estarão vendo, tá? Então, quando o responsável, tendo avistado, os policiais o avistaram, porém eles estavam com reféns, for perseguindo-o sem interrupção. Então, o que ocorre? A polícia ela não pode interromper essas diligências. Então, vão trocar de equipes, tá? Óbvio que não vai ser o mesmo policial em todas as diligências. Elas vão trocar de equipes, mas elas não vão interromper essas diligências, embora depois o tenha perdido de vista. Então, ainda que o policial tenha perdido aquele criminoso de vista, ele continua em flagrante delito, beleza? Vamos lá, mais uma hipótese. Sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Então, aqui o policial está lá fazendo uma diligência e ele vai conversar lá com testemunhas, pessoas, e as pessoas, não, eles acabaram de passar aqui num carro assim, assim. Então, nesse caso, os policiais continuam no encalço daqueles criminosos. Então, se eles forem encontrados ali depois de 5, 6, 7, 8, 10 dias, eles será considerado flagrante delito, tá ok? Então não há nenhuma ilegalidade em prender essas pessoas em flagrante delito, porque a lei permite, beleza? Prosseguindo aí. Então agora nós vamos passar para uma terceira modalidade de flagrante, tá? É o que está no artigo 302. Flagrante presumido, ficto ou assimilado. Ocorre quando o flagranteado é encontrado logo depois de cometer o delito, com instrumentos
armas, objetos e papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Então, vamos lá. A polícia recebe ali a informação de que houve um homicídio ali com arma branca, tá? Com faca. E aí a polícia vai até o local. Quando chega até o local, eles constatam que tem ali um cadáver, uma pessoa acabou de ser morta com golpes de arma branca, tá? E aí os policiais não sabem quem seja essa pessoa. Eu converso com algumas pessoas e elas vão falar, não, é alguém assim, com tal característica, mas não conhecemos, enfim. Os policiais então passam a efetuar diligências, passam a fazer rondas ali próximo ao local. De repente eles veem alguém saindo ou correndo de uma casa, tá? Abordam essa pessoa e a encontram com uma arma branca, uma faca, tá? Ainda está ali com sangue, tá? Coberta de sangue, e também tem ali sangue nas vestes. Além do mais, a cor da roupa, o tipo de roupa, o tipo físico dele coincide com aquilo que aquelas testemunhas disseram. Vejam, nesse caso nós temos aí o flagrante presumido. Por quê? Porque ele foi encontrado, tá? Ele foi encontrado aqui, encontrado logo depois de cometer o delito. Então, com instrumentos, armas, nesse caso eu estava com uma arma, tá? Uma arma branca, ainda coberta de sangue, roupas, enfim, que faça presumir ser ele o autor da infração penal. Beleza? Então, veja, neste caso não há perseguição. Então, os policiais não estavam perseguindo. Eles encontraram, depararam com aquela pessoa. Se estivesse perseguindo, nós estaríamos na modalidade de flagrante impróprio e não presumido. Também e a efetivação da prisão pode ser ainda mais elástico. Então não há prazo, pessoal. Um homicídio ali numa zona rural, óbvio, né, que na prática isso seria difícil, mas pode ser ali depois de 10 horas, 11 horas, 12 horas, os policiais então encontram aquela pessoa na posse daquela arma de fogo, arma branca, objetos, papéis que o façam presumir ser o autor do delito. Então, sei lá, alguém que subtrai um veículo e é encontrado já fugindo ali, já a 200, 300, 400 quilômetros do local onde o veículo foi furtado, ou foi encontrado ali 2 dias depois com aquele veículo mais umas características físicas e tal, que o faça presumir ser ele o autor da infração penal, tá? Aí vocês perguntam, mas então, como é que a polícia vai saber? Enfim, só aí é uma questão, uma segunda etapa, óbvio, que vai ter que juntar vários elementos que demonstram que ele é o autor do furto, tá? Ele não pode ser apenas o receptador. Se ele for o receptador, aí teremos aí um possível flagrante já por receptação e não pelo furto, tá? Então, mas se for a própria pessoa que cometeu o furto, tem imagens de câmeras, tem outros elementos que demonstram isso, ele estará então incorrendo na modalidade de flagrante presumido e poderá ser preso e conduzido à presença da autoridade policial. Agora nós temos o que a gente chama de flagrante preparado, provocado, delito de ensaio, delito putativo por obra do agente provocador. Pessoal, vejam, na legislação nós só temos as 3 hipóteses de flagrante, tá? O Código de Processo Penal só trouxe essas 3 hipóteses. As demais hipóteses que nós vamos estudar a partir de agora são obras da doutrina, então são criação da doutrina. Não consta isso expressamente no Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal traz apenas os incisos 1, 2, 3 e 4, que é 1 e 2 flagrante próprio, 3 flagrante impróprio e 4 é o presumido, beleza?
O que seria então esse flagrante preparado, provocado? Ocorre quando a pessoa é induzida ou instigada à prática da infração penal, na expectativa de que seja capturado em seguida. De acordo com o consagrado entendimento do STF, plasmado no enunciado 145 da súmula de sua jurisprudência, o induzimento torna impossível a prática do crime. Então, pessoal, é aqui quando induz o agente para que ele cometa o delito. Então, vamos lá. Agentes da Corregedoria, da Polícia Militar, hipoteticamente, sabe que certo local policiais estariam solicitando vantagem devida para fazer a liberação de cargas de veículos. Então, esses agentes da corregedoria, eles vão até aquele local e ali eles estão filmando e chega até o local, aí é hipoteticamente parado pelo agente policial e eles o tempo todo. E aí, como é que a gente faz isso para resolver? Não tem como eu te pagar um café, alguma coisa? Enfim, esses agentes vão induzir, provocar aquele agente para que ele cometa o crime. Até que certo momento eles oferecem a vantagem devida e o agente aceita, tá? Aceitar vantagem devida é considerado corrupção passiva, beleza? Então, o simples fato dele aceitar uma vantagem indevida é considerado corrupção passiva. Porém, vejam, esse flagrante ele foi preparado, ele foi provocado, foi um delito de ensaio. Todo mundo já estava ensaiando, filmando, esperando ele, como diz, morder a isca, tá? Nesse caso, o induzimento torna impossível a prática do crime. Então, se ocorresse uma prisão aqui, ela seria considerada ilegal. Aí nós temos então a súmula 145, que vai dizer: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, tá? Então, nesse caso, a polícia, devido à provocação, ela acaba por impedir a consumação do delito, correto? Então, entenderam a ideia do flagrante preparado? Tá alguém todo ali preparando, provocando, ensaiando para que o agente então morda a isca. Em suma, não se pode estimular a prática de delito para capturar pessoas seduzidas, já que os fins não justificam os meios. A prisão implementada nessa modalidade é manifestamente ilegal, tá? Sigamos aí mais uma modalidade de flagrante, que é o flagrante esperado. Esse sim é legal, tá? Não há a figura do agente provocador. Leia-se, da pessoa que induz outrem a delinquir. A autoridade policial ou seus agentes sabem que a infração penal está na iminência de ocorrer e, à vista disso, esperam o momento oportuno para efetuar a captura, assim que o primeiro ato executório for realizado. Ao contrário do que ocorre no flagrante provocado, o flagrante esperado é lícito, aqui ficou ilícito, mas é lícito, então é certo, tá, pessoal? Tá dizendo que o flagrante esperado, ele é lícito, ele é dentro da legalidade, beleza? Aqui ficou ilícito, mas não é isso, ele quer dizer que ele é lícito. O que seria isso? Vamos lá, hipoteticamente, policiais recebem, através de um sistema de informação, que em certo ponto pessoas iriam entregar uma carga de drogas, tá? Veja, os policiais não provocaram nada, apenas souberam da informação e fizeram ali uma diligência que a gente pode chamar de campana, ficar de observação. Então, certo momento, de fato ocorre, um carro chega e abre o porta-mala e vão entregar a droga e receber o dinheiro. Vocês até vê muito isso em filme.
Então, nesse caso, a polícia que já estava ali aguardando isso vai fazer a captura. Nessa modalidade, a prisão é legal, tá? Não há nenhuma ilegalidade. Por quê? Porque não há o agente provocador, apenas ficou aguardando o momento adequado para fazer a captura. Flagrante forjado, óbvio, nessa modalidade é ilegal, porque existe uma armação contra uma pessoa inocente. Então, sei lá, um policial que não gosta de uma pessoa, é um seu inimigo, tá? Faz uma abordagem e ali coloca uma certa quantidade de substância entorpecente para então efetuar a prisão daquela pessoa. Ou um policial que coloca uma arma de fogo que não pertence ao agente apenas para prendê-lo. Tá? Então, nessa modalidade, flagrante forjado, ele é inclusive crime de abuso de autoridade e podendo configurar outros delitos, tá? Então, o flagrante forjado, ele é uma armação contra uma pessoa inocente. Então, ele é ilegal, além, obviamente, das responsabilidades civil, penal e administrativa contra esse agente público que fizer isso. Nós temos aqui mais uma modalidade que é o flagrante postergado, retardado, estratégico, diferido ou ação controlada. Vamos lá. O artigo 8º da Lei 12.850 é a Lei de Organizações Criminosas. Ele dispõe que a ação controlada consiste em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Então, vamos lá. A polícia está investigando uma organização criminosa que pratica tráfico internacional. Tá? A polícia sabe que vai haver uma entrega de um carregamento de drogas e a polícia então vai lá para aquele local e fica aguardando essa situação. Certo momento, os policiais percebem o carregamento de drogas chegando e eles começam a filmar. Então, para obter provas. Então, os policiais estão filmando, estão ali também com microfones gravando todo o diálogo. E se nós não estivéssemos aqui na questão da ação controlada, que ela vai exigir uma comunicação prévia ao juiz, esses agentes policiais, eles deveriam então prender em flagrante delito aquelas pessoas. Mas, como existe uma questão de uma ação controlada, um método de investigação, os policiais não vão prendê-los. Por quê? Porque quer identificar outras pessoas. Vamos lá que a polícia quer identificar os cabeças, os líderes da organização criminosa. Então, eles vão aguardar outros fatos ocorrerem para ter mais provas desse delito, tá? Na Lei 12.850, ou seja, tratando-se de delito praticado por organizações criminosas, tá? Que temos os requisitos lá na Lei 12.850, exige que o delegado ali comunique previamente o juiz. Então, ele vai apenas comunicar, não precisa de autorização judicial. Esse é um ponto importante, tá? Não necessita de autorização, exige apenas comunicação prévia ao juiz. Beleza? Diferente do que ocorre na lei de drogas e na lei de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais. Nessas leis, se alguém estiver investigando drogas, por exemplo, vai precisar de uma autorização judicial para fazer essa ação controlada, tá? Se não houver uma autorização judicial, obviamente, essa prisão poderá ser considerada ilegal. Beleza, vamos aqui ao que diz o artigo 303 do Código de Processo Penal. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar
a permanência. Infração permanente é aquela cuja consumação se estende no tempo, como ocorre com delito de sequestro e cárcere privado. Então, pessoal, um exemplo aí de infração permanente é o sequestro, porque a sua consumação ela se protrai, ela se estende no tempo. Então, não é qualquer tempo esse agente que poderá ser preso, tá? Em flagrante delito. Então, se alguém está sequestrando uma pessoa, a qualquer momento a polícia pode ali achar o cativeiro e prendê-lo. A mesma coisa ocorre, por exemplo, com delito de tráfico de entorpecentes nas figuras ali terem depósito, por exemplo. Então, se alguém tem substância entorpecente em casa, ele pode ser preso a qualquer momento. Por quê? Porque é um delito permanente. O porte, a posse ilegal de arma de fogo também. Então, é uma infração permanente e sendo o agente encontrado na posse daquela arma de fogo, se ele não tiver a autorização para isto, ele então será autuado em flagrante delito, pois trata-se de uma infração permanente, assim como com o sequestro, cárcere privada, extorsão mediante sequestro, todos esses delitos permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, tá? Óbvio, o sequestrador liberou o refém e passados 2 dias depois ele se apresenta numa delegacia de polícia. Se não houver um mandado de prisão decretado pelo juiz, ele não poderá mais ser preso em flagrante. Por quê? Porque ele já fez a liberação do refém, então já cessou a permanência, beleza? Mas se não tiver cessado a permanência, se estiver ocorrendo o delito, se o agente foi encontrado naquela situação, ele vai ser autuado em flagrante delito. Bom, pessoal, nós vamos ver então aqui o artigo 304 do Código de Processo Penal. Ele vai trazer os procedimentos a serem seguidos pela autoridade policial, ou seja, pelo delegado de polícia, quando alguém for lhe apresentado em flagrante delito. Então, diz o artigo 304, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que acompanharem ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade policial, afinal, o auto. Então, aqui a gente vai ver os procedimentos. Nesse primeiro tópico aqui no caput, ele vai falar sobre a oitiva do condutor. Aqui fica a indagação. O condutor sempre será um policial? Não, pessoal. Como nós vimos lá atrás, existe a modalidade de flagrante facultativo, aquele praticado por qualquer do povo. Então, hipoteticamente, uma pessoa do povo pode ser o condutor, se foi ele que prendeu, que deu voz de prisão àquela pessoa. Então, ele conduziu aquela pessoa até a delegacia e ele será, então, o condutor, tá? Nada impede que essa pessoa tenha pedido ali, pedido um apoio da polícia para conduzir aquela pessoa, mas ele poderá ser o condutor. Inclusive, já teve situação de flagrante delito de apresentação na delegacia que eu ouvi um conselheiro tutelar como condutor, porque ele presenciou ali o delito, salvo melhor juízo, era um abandono de incapaz, tá? Então, ele que presenciou e houve a condução até a delegacia, então esse conselheiro tutelar que foi o condutor, tá? Precisa-se de um condutor e, no mínimo, 2 testemunhas, mas nós vamos ver isso mais à frente. Vamos lá. Resultando das respostas fundadas a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo.
se para isso for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Aqui, em resumo, está dizendo que o delegado é que vai fazer uma análise dos elementos ali. Então, ele vai fazer uma análise se há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, tá? Então, se alguém foi apresentado por furto, tem que verificar quais os indícios que apontem que aquele pessoa de fato cometeu aquele furto. Então, a autoridade policial, o delegado de polícia, por ser alguém com formação jurídica, ele é o primeiro garantidor de direitos. Ele é o primeiro a verificar se presentes estão os requisitos, tá? Caso não esteja, ele vai relaxar a prisão. Então, ele vai deixar de fazer o auto de prisão em flagrante. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. O que isso quer dizer? Que eu preciso de testemunhas da prática do delito, tá? Se houver, então, alguém cometeu um furto ou um homicídio, tem ali o condutor, chegou até o local, encontrou aquela pessoa na posse de uma arma branca, de uma faca, que estava coberta de sangue, e junto com ele tinha mais 2 policiais. Então, um desses policiais será o condutor, tá? E mais os outros demais serão testemunhas. Não necessariamente eles serão testemunhas do fato, mas eles podem ser testemunhas de que encontraram o agente, tá, o autuado naquelas condições. Então, eles serão testemunhas que encontraram o agente com a faca coberta de sangue. Ou eles podem ser a testemunha de que encontraram aquele agente levando consigo certa quantidade de substância entorpecente com a finalidade de tráfico. Beleza? A gente vai ver isso mais à frente. Vamos lá. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Então, se o acusado não quiser assinar o que disse ali a autoridade no seu interrogatório, 2 testemunhas irão assinar, desde que tenham ouvido então, a autoridade policial ou o escrivão vai fazer a leitura do interrogatório, tá? E aí, essas 2 testemunhas que tenham ouvido essa leitura do procedimento vai assinar, tá? Beleza? Então, se o acusado se recusar, não haverá efeito prático. O que ocorrerá é que 2 testemunhas terão que presenciar a leitura deste documento. Beleza? Então, não é... Porque senão ele simplesmente não iria assinar e sairia ileso. Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idade e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Aqui, pessoal, houve uma inovação implantada pelo Marco para a Primeira Infância, que é o seguinte: é obrigatório que conste nos autos de prisão, então, informação sobre a existência de filhos, a idade e se possui alguma deficiência e o nome e contato de eventual responsável. Então, sei lá, hipoteticamente você está na delegacia, tá? Você é a autoridade policial e recebe ali uma apresentação de uma mulher acusada de um delito de furto. Nesse caso, não apenas mulher, pessoal. Aqui a lei não disse que seja apenas mulher. Então pode ser tanto mulher quanto homem. Qualquer gênero, tá? O que deve constar é a informação sobre a existência de filhos. Mas eu estou o exemplo aqui que se fosse uma mulher apresentada na Polícia Civil, na delegacia de polícia, e você, como delegado,
precisa perguntar, deve constar nesse procedimento. Então, a informação sobre a existência de filhos, a respectiva idade e se possui alguma deficiência, o nome e o contato eventual responsável. Por quê? Para que o juiz, ao receber esse auto de prisão, ele possa usar aquilo para conceder, por exemplo, a liberdade provisória. Ele vai entender, opa, essa mulher, ela é a única responsável pelos filhos, porque a ideia aqui é a proteção integral da criança e do adolescente, tá? Então, é mais importante, então, a depender do caso, conceder uma liberdade provisória para que essa mulher ou mesmo esse homem vá cuidar dos seus filhos, tá bom? Então, nesse caso, deve constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, óbvio. A idade também é muito importante, então, imagina uma mulher que tem uma criança ali de colo, um bebê ali de alguns meses de idade, tá? Então, é importantíssimo se tem deficiência, por quê? Porque carece um maior cuidado, proteção, certo? Então, é importante esse parágrafo 4º aqui trazido pelo Marco para a primeira infância. Agora nós vamos ver aqui então os requisitos legais do auto de prisão em flagrante. Um dos requisitos, pessoal, é a oitiva do condutor, como eu disse para vocês. Inicialmente é ouvido aquele que apresenta o conduzido à autoridade policial, delegado de polícia. Então, é importante a oitiva do condutor. Qualquer prisão em flagrante deve ter um condutor, ou seja, aquela pessoa que apresentou o acusado à autoridade policial. Então, tem que ser ele que vai ser o condutor. Até por questão de prática, pessoal, na polícia militar, normalmente ali o comandante da guarnição, então, sei lá, numa viatura tem um sargento e 2 soldados. Normalmente por uma questão de hierarquia, é esse sargento que vai ser o condutor, tá? Mas pode ser uma apresentação pela Polícia Civil ou Polícia Rodoviária Federal ou mesmo Polícia Federal, agentes da Polícia Federal em uma delegacia, tá? De Polícia Civil ou, óbvio, se for na Polícia Federal, normalmente vai ser feita uma apresentação pelos agentes da Polícia Federal ou agentes da Polícia Rodoviária Federal. Então, condutor, beleza? Depois, o oitiva da testemunha, são aquelas que eventualmente tenham presenciado o fato. Na ausência das testemunhas presenciais do fato, serão utilizadas 2 testemunhas que presenciaram a apresentação do preso à autoridade policial, o que a gente chama de testemunhas de apresentação ou testemunhas instrumentais. Vejam, essas testemunhas aqui, pessoal, elas não sabem nada do fato, tá? O que elas sabem é que aquela pessoa foi apresentada na delegacia por supostamente ter praticado um delito, beleza? Isso ocorre? Ocorre, pessoal. Às vezes um único policial efetua a captura de um agente, tá? Nessa hipótese, nós precisamos de mais 2 testemunhas e por diversas vezes não se encontram essas testemunhas. Então, é preciso que tenha 2 testemunhas de apresentação ou instrumentais. Qualquer pessoa que esteja ali na delegacia que tenha presenciado essa apresentação podem ser essa testemunha, tá? Ou investigadores, pessoas que trabalham, enfim, qualquer pessoa que tenha presenciado a apresentação daquela pessoa. Óbvio, depois da oitiva do condutor, oitiva das testemunhas, nós passamos então à oitiva ao interrogatório do conduzido. Aqui, pessoal, se tiver vítima e ela comparecer, então ela vai ser ouvida antes do interrogatório do acusado. Por quê? Porque entende-se que a vítima ela pode entrar aqui como testemunha, beleza? Então, oitiva do condutor, oitiva de testemunhas, no mínimo 2 testemunhas, e caso não tenha testemunha presencial do fato,
nós teremos testemunhas de apresentação ou instrumentais. Continuamos aqui nos requisitos do auto de prisão. Aqui vai falar o artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem serão comunicados imediatamente ao juiz, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, pessoal, se uma banca de um concurso perguntar que o preso deve ser, que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra deve ser comunicado imediatamente ao juiz, isso está correto, tá? É o que diz a legislação. Na prática, óbvio, né, pessoal, são vários documentos a ser elaborados, oitiva de condutor, testemunhas, exame de corpo de delito, exames periciais, interrogatório do investigado, do autuado. Então, tudo isso demora um certo tempo. Na prática, a polícia tem até 24 horas após a realização da prisão, tá? Esses autos, esse documento é enviado ao juiz. Agora, se por acaso for cobrado de uma prova que a prisão deve ser comunicada imediatamente, isso está correto, tá? Agora, esse imediatamente, normalmente, é feito em até 24 horas, beleza? Então, vamos lá, parágrafo primeiro. Em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante, o que a gente chama de APF, tá? Então, isso aqui é o APF, o auto de prisão em flagrante delito. Beleza? Esse auto de prisão em flagrante é encaminhado ao juiz. E caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Então, como funciona? Alguém é apresentado na polícia, tá, na delegacia de polícia, vai iniciar os procedimentos, oitiva do condutor, testemunhas da vítima, se houver, e interrogatório do autuado, tá? É feita ainda, pessoal, algumas peças, que é a nota de culpa, tá? Nota de culpa, nota de ciência das garantias constitucionais, nota de comunicação à família, beleza? O que vai dizer o parágrafo 2º, comunicação à família, e tudo isso é encaminhado ao juiz, tá? Uma cópia ao juiz e também uma cópia ao Ministério Público. Vejam, onde se encontra serão ao Ministério Público. Então, imediatamente, assim que é realizado esses procedimentos, é enviada uma cópia ao juiz, uma cópia ao Ministério Público. Se ele não fornecer, não informar o advogado, esse advogado também não comparecer, será enviado uma cópia à Defensoria Pública, tá? Beleza? Então, entenderam? Cópia à Defensoria Pública, cópia ao juiz e cópia ao Ministério Público. Aí você pergunta, mas da onde você tirou essa nota de culpa aí e nota de comunicação à família? Já veremos. Então, vamos aqui. Vejam, a prisão de qualquer pessoa serão comunicadas imediatamente ao juiz e à família do preso. Então, uma das peças do auto de prisão é a comunicação à família do preso ou a uma pessoa que ele indique, tá? Óbvio, se não houver ninguém, que ocorre de alguém ser preso numa cidade ou alguém não ter família, não ter conhecido, isso deverá ser devidamente motivado nos autos, informando que ele não apresentou família ou não indicou nenhuma pessoa, tá? No mesmo prazo, parágrafo 2º, no mesmo prazo será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Essa nota de culpa, pessoal, é nada mais do que você informar ao preso qual a sua culpa, por que ele está sendo preso. Então, nessa nota de culpa vai constar o quê?
o delito que ele está sendo autuado. Então, lá, você vai informar o preso que ele está sendo autuado pelo parágrafo, hipoteticamente, 155 do Código Penal. Furto, tá? Furto simples. Então, eu vou informar que ele está sendo preso devido à prática do delito de furto simples, tá? Nessa vai constar o nome do condutor, quem é a pessoa que o conduziu, nome das testemunhas e, obviamente, assinado pela autoridade policial. Beleza? Então, a comunicação pela letra da lei é imediatamente e em até 24 horas os autos devem ser encaminhados ao juiz, ao Ministério Público e caso não tenha advogado, não informe o nome do seu advogado, tá? Também enviado cópia integral, tá? Para a Defensoria Pública. Agora, vamos aqui em umas alterações trazidas pela nova lei de abuso de autoridade, tá? A nova lei de abuso de autoridade diz: constranger a depor, artigo 15 aqui, constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Não vou adentrar nesse coisa, o que nos interessa é isso aqui, pessoal. Incorre na mesma pena quem prossegue com um interrogatório, tá? De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou de pessoa que tenha optado pela presença de advogado ou defensor sem a presença do seu patrão. Então, vamos lá. A pessoa foi presa em flagrante delito, caso ela no início do interrogatório, você vai ter que falar o que a gente chama de aviso de Miranda. Dizer basicamente ao preso que ele tem direito ao silêncio, ele tem direito a um advogado e que ele é livre para prestar ou não o seu esclarecimento, tá? Isso a gente chama de aviso de Miranda. Beleza. Inicialmente essa pessoa começa a ser interrogada e ele está falando sobre o delito, beleza? Certo momento, durante o interrogatório, ele pode perceber que os policiais então têm provas cabais da sua prática delitiva. E a partir desse momento, como diz, sabendo que está encrencado, ele decida por exercer o direito ao silêncio. Ele não estava exercendo o direito ao silêncio, mas em certo momento ele decida. Então, nesse caso, o interrogatório vai constar o que ele já disse até então, e a partir daquele momento ele vai responder apenas aquilo que ele quiser responder, ou simplesmente encerra-se o interrogatório constando aquilo que já foi perguntado e respondido. Tá ok? Então, é considerado crime de abuso de autoridade prosseguir, tá? Prosseguir com o interrogatório de alguém que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, tá? Ou prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha optado por ser acompanhado por um advogado. Inicialmente, essa pessoa disse que não gostaria de ter um advogado. Posteriormente, no meio desse interrogatório, ela diz, eu gostaria então da presença do advogado, tá? Nessa hipótese, é óbvio, né, que se esse advogado não comparecer e for uma questão de uma prisão em flagrante delito, ou a polícia tendo apenas 24 horas para remeter cópia integral dos autos, vai constar então nesse interrogatório que essa pessoa disse que seria acompanhado por um advogado. Todavia, ninguém compareceu, mesmo tendo permitido ao preso uma ligação, enfim. Nesse caso vai constar isso e obviamente ela não vai ser interrogada sem a presença de um advogado. Ou vai constar no seu interrogatório apenas aquilo que já foi perguntado e respondido. Beleza? Então isso é uma novidade da nova lei de abuso de autoridade
que impede o prosseguimento do interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou de pessoa que tenha optado pela assistência de um advogado, tá? Agora, alterações do pacote anticrime, pessoal. O artigo 310, ele vai trazer as providências do juiz ao receber o auto de prisão, tá? Então, diz ele, após receber o auto de prisão, em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente. Enfim, antes, pessoal, a audiência de custódia, ela não constava expressamente na lei, tá? A audiência de custódia era uma portaria do CNJ, uma resolução do CNJ. Com o pacote anticrime, tá? Que é uma lei 13.964 de 2019, trouxe agora expressamente a questão da audiência de custódia. Então, o juiz, ao receber o auto de prisão, o APF, no prazo de 24 horas, que é o prazo que a autoridade policial tem para remeter esses autos ao juiz, 24 horas contado da prisão, tá? E não do fato. Como disse, alguém pode cometer um homicídio e ser perseguido e ser preso apenas 2 dias depois. Então, o prazo de 24 horas é da prisão, tá? E não da prática do delito. Beleza. O juiz deverá promover, então, a audiência de custódia. O juiz recebe o auto. O que vai fazer? Designar a audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, vamos ter a presença do acusado ou do autuado, seu advogado constituído, caso ele não tenha advogado, membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público nessa audiência. Beleza. Nessa audiência, quais são as possibilidades que o juiz tem, tá? O juiz terá a possibilidade de relaxar a prisão. Então, se a prisão for ilegal, e como a prisão é ilegal? Por exemplo, ela não seguiu todos aqueles requisitos, aqueles procedimentos do artigo 302 e do 304. A pessoa foi presa, não estava em flagrante delito. Então, vamos lá, hipoteticamente, alguém comete um furto, num bairro e depois ele vai para sua residência e 3 dias depois a polícia, sabendo que ele cometeu aquele furto, bate na sua casa e fala, nós temos aqui, nós verificamos na câmera e você cometeu esse furto, então você está preso em flagrante delito. Vejam, ele não foi encontrado com nada, ele não foi perseguido e ele não estava cometendo a infração. Então, vejam por essa análise que não estavam presentes os requisitos do artigo 302. Ele não estava em flagrante próprio, nem impróprio, nem presumido. Então, essa prisão é ilegal. Se a prisão é ilegal, ela deve ser relaxada, certo? Então, primeira providência do juiz, relaxar a prisão. Se não for isso, ele poderá converter a prisão em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 302 e 12 e se revelarem inadequados ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Então, o juiz, se não for caso de relaxamento, ele vai homologar esse auto de prisão. Então, o juiz vai dizer o seguinte, não, o auto de prisão consta todos os requisitos legais. Homologo o auto de prisão. Então, o juiz vai fazer a homologação desse auto, tá? Não escreveu muito bem, mas vai homologar esse auto de prisão. Homologou, o juiz vai ter qual providência? Ele poderá
converter essa prisão em prisão preventiva, tá? Desde que haja representação da autoridade policial, ou seja, o delegado ali, após lavrar o auto de prisão, o delegado entendendo que há a presença dos requisitos do artigo 312, ele vai representar o juiz pela prisão preventiva. Nesse caso, o juiz pode atender a essa representação da autoridade policial e converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou poderá, então, o Ministério Público, tá? Caso a autoridade não o faça, o Ministério Público poderá requerer a prisão preventiva. Óbvio, desde que presente os requisitos do artigo 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, tá? Não vamos entrar nesse mérito aqui das prisões cautelares, porque é um tema bem mais complexo, a gente vai ver depois. Caso o juiz não relaxe, não converta em prisão preventiva, tá? Ele vai ter a última opção, que é conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Se o delito for afiançável, provavelmente ele vai conceder a liberdade provisória condicionada ao pagamento de uma fiança, tá? Ou, se a pessoa não tiver condições, ele pode simplesmente conceder a liberdade provisória sem fiança. Vamos lá. Se o juiz verificar que pelo auto de prisão o agente praticou o fato em qualquer das condições do artigo 12, inciso 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do decreto do Código Penal, aqui, pessoal, ele está se referindo às excludentes de ilicitude, tá? Aqui ele está se referindo às excludentes de ilicitude. O que o juiz está dizendo? O que a lei diz? Se o juiz verificar que o agente praticou o delito em legítima defesa, por exemplo, ele poderá, então, fundamentadamente conceder ao acusado a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Então, sei lá, alguém que cometeu um homicídio aí em legítima defesa e foi apresentado para a autoridade policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, tá? O juiz, ao analisar esse auto, ele entende que aquela pessoa cometeu o crime amparado por uma excludente de ilicitude. Nesse caso, ele vai conceder a liberdade provisória, tá? Conceder a liberdade provisória condicionada ao comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, certo? Beleza, então, vamos lá, que o juiz ele não relaxou a prisão, tá? E ele entendeu que era caso de decretação de prisão preventiva. Antes, pessoal, como ocorria antes do pacote anticrime, o juiz ele poderia, mesmo sem uma representação da autoridade policial, ou seja, do delegado de polícia, ou um requerimento do Ministério Público, ele poderia, de ofício, então, converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Isso ocorria muito. Mas o que gera alvo de bastante crítica, porque isso fere a questão da inércia da jurisdição, beleza? O sistema acusatório. Então, com o pacote anticrime, houve uma modificação no artigo 311. E agora vai dizer o seguinte: vamos lá, em qualquer fase da investigação policial ou do processo, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, tá? Então, em qualquer fase, inclusive no auto de prisão em flagrante. Ocorre que agora trouxe expressamente a requerimento do Ministério Público ou do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Então, não cabe mais a prisão preventiva de ofício, tá? Inclusive o STJ, mesmo com a edição da lei, o STJ trouxe um enunciado: é vedado ao juiz converter de ofício a prisão
em flagrante, em prisão preventiva, tá? Então não pode. As inovações da Lei 13.694 tornam-se absolutamente inviável que o juiz de ofício, então não pode de ofício, converta em preventiva a prisão em flagrante. Ela só pode ocorrer a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. Então, com esse entendimento, o STJ sedimentou o entendimento que já vinha sendo trazido também pelo STF, de que não pode o juiz converter de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, se não houve representação do delegado de polícia, não houve representação da autoridade policial, também não houve requerimento do Ministério Público, ainda que o juiz entenda que é necessário a prisão preventiva, ele não poderá converter, tá ok? Pois os órgãos a quem cabe a investigação, que no caso é a Polícia Judiciária, ou Dominis Lict, que é no caso o Ministério Público, aquele que vai ofertar denúncia posteriormente, cabe a ele ou à autoridade policial esse requerimento ou representação pela prisão preventiva, não podendo o juiz fazer de ofício. Tá bom, pessoal? Então, o tema é bastante extenso, tentei abordar todos os tópicos aí. Curtam, se inscrevem no canal, compartilhem, comentem aí algum tema que vocês querem que eu fale. Vejam também algo que você ficou em dúvida na aula, no vídeo, tá? Que eu posso responder, fazer um novo vídeo ou responder mesmo aí nos comentários, tá bom? Obrigado e até a próxima aula, até o próximo vídeo.